Meus dedos se fecharam sobre os dedos de uma pequena mão fria, como o gelo. O intenso horror do pesadelo dominou-me. Tentei recolher o braço, mas a outra mão manteve-o agarrado. E uma voz tristíssima soluçou: "Deixe-me entrar, deixe-me entrar." Fiquei louco de dor depois que ela morreu. E eternamente, de alvorecer em alvorecer, implorando-lhe que voltasse para mim o seu espírito. Tenho muita fé nos fantasmas. Acredito que eles podem existir e existem entre nós. À noite fui ao cemitério. Soprava um vento forte de inverno. Toda a vizinhança estava deserta. Disse a mim mesmo: terei-a de novo em meus braços. Se ela estiver fria, pensarei que é o vento do inverno. E se estiver imóvel, que é o sono. Podia ser uma história de terror, como Drácula, mas na verdade é o Morro dos Ventos Uivantes. Eu enganei vocês, desculpa. Se você vai no Goodreads e olha a classificação que as pessoas dão para o Morro dos Ventos Uivantes, em primeiro lugar tá lá clássicos, em segundo ficção, e em terceiro lugar tá romance. E não dá nem para eu confundir com o tipo de livro ou romance que a gente tem em português, porque o site é em inglês e em inglês é novel. Então existe muita gente que realmente até hoje acha que esse daqui é uma história de amor romântica entre duas pessoas. E existe também, eu acho que desde que esse livro foi escrito pela primeira vez, gente jurando de pé junto que isso daqui não é amor. Enfim, é um debate, é tipo traiu ou não traiu da literatura vitoriana, vai existir para sempre provavelmente. Já faz mais de um mês que eu terminei o Morro dos Ventos Uivantes e neste mês não teve um dia sequer em que eu não pensei nessa história e nos seus personagens, então eu preciso muito conversar sobre ela. Para você que não conhece, o Morro dos Ventos Uivantes é da Emily Brontë, que é a irmã do meio das irmãs Brontë, e conta a história do casal mais perturbado e perturbador da literatura, a Catherine e o Heathcliff. Ela é uma menina rica que vive muito bem, obrigada, no Morro dos Ventos Uivantes, que se você parar pra pensar, é um bom nome pra um livro, mas não pra uma fazenda. E ele é um menino órfão, abandonado, que vive na rua, e o pai da Catherine decide pegar ele pra criar por algum motivo. E aí eles crescem juntos e eventualmente se apaixonam, e a desgraça do início ao fim dá tudo errado e ninguém tem um segundo de paz neste livro. E você fica anos acompanhando os dois, mas um monte de personagem, um mais insuportável do que o outro, tudo porque teve um enxerido que resolveu descobrir qual era a história daquela família. E numa noite sombria, em que ele precisa dormir na casa do Heathcliff, ele encontra alguns diários abandonados e começa a se meter onde ele não devia no passado dessa família. E no meio da noite ele escuta uma voz vindo da janela, um gelo passando pelo seu corpo e uma mulher pedindo para entrar desesperadamente, como se fosse um fantasma. E o fantasma responde e ele não consegue se comunicar. Heathcliff aparece do nada e começa a se desesperar e se jogar no chão. É um negócio meio doido. E aí ele resolve descobrir o que está acontecendo ali naquela casa. Como ele é um grande fofoqueiro, ele vai perguntar para Nellie Dean, que é a governanta da casa, o que aconteceu com aquela família. E Ellen, que é igualmente fofoqueira, fala com certeza e conta para ele todos os detalhes que ela viveu e observou naquela casa, todo o passado daquela família. E aí começa uma fofocaiada que dura pelo menos 12 horas. E eu sei que dura 12 horas porque eu não li o livro, eu ouvi o audiobook. Eu escutei uma versão que tem disponível aqui no YouTube mesmo, que eu não recomendo pra ninguém, porque na verdade ela é bem ruinzinha. Dá pro gasto, mas os personagens, cada um com uma voz diferente, foram narrados por voluntários, então não tem um tratamento profissional. Eu recomendo que você vá atrás desses aplicativos mesmo, a maioria deles tem meses de graça, mas foi a experiência que eu tive ouvindo o Morro dos Ventos Uivantes. Eu ouvia lavando louça, eu ouvia limpando o banheiro, às vezes eu botava no 2.0, então isso é uma coisa que eu tenho muito claro pra mim, que eu fiz um tipo de leitura diferente, porque é muito mais fácil de você se distrair quando você tá com o audiobook do que quando você tá lendo, pelo menos pra mim. Talvez eu tenha perdido alguma coisa da história desse jeito, mas talvez eu tenha ganhado também. Afinal de contas, cada ator, quando tá lendo, ele inevitavelmente vai fazer uma interpretação de cada personagem e também, por mais que eu seja fluente em inglês, a minha sintaxe e o vocabulário do século XIX não é lá dos melhores. Eu não sei se é porque eu terminei Downton Abbey recentemente, então eu ainda tô um pouco saudosa daquele ambiente da nobreza sendo contada através do ponto de vista da cozinha e dos funcionários dando de conta da vida dos ricos e os ricos dando de conta da vida do pobre, aquela fofocaiada sem fim que eu gostava tanto. Mas eu gosto muito do fato dessa história ser do ponto de vista da governanta, que aparentemente é muito comum nas histórias das irmãs Brontë. A Nellie é a governanta da casa, o que significa que ela tem um acesso privilegiado aos espaços e às pessoas, e inclusive até alguma voz entre eles.
que é um micropoder que ela transforma em macropoder quando ela controla a narrativa. Tudo que existe nessa história só existe por causa de Nelly Dean. A história só acontece através do ponto de vista, do juízo de valor, do julgamento de caráter que ela faz. Por isso que eu acho que faz sentido ela ser a única personagem razoável, digamos assim, que ainda tem algum apreço pela ordem moral das coisas, principalmente tradição cristã. Uma das principais características do Morro dos Ventos Vivantes é justamente o mistério, o suspense da narrativa, a imprevisibilidade de cada personagem, principalmente das ações do Heathcliff, o destino trágico de cada um deles. A gente não sabe o que ninguém aqui disse ou pensou de verdade. A gente só sabe o que a Nelly ouviu e o que ela achava daquelas pessoas. Então, se a gente gosta dessa história, se a gente fica super envolvido com o lirismo das passagens, a intensidade das declarações e das promessas, é porque Nelly Dean é uma grande narradora e, na minha humilde opinião, a melhor personagem deste livro. Muita gente não gosta ou reclama da Nelly alegando uma certa passividade, que ela teria visto aquelas coisas terríveis acontecendo e não teria feito nada para impedir. E eu não discordo disso. Eu acho que ela é a que minimamente tenta seguir os bons costumes, mas ela não escapa da falibilidade moral a que todo mundo nessa história está sujeito. E na verdade essa questão da moralidade, da ética, eu particularmente acho muito mais interessante no Morro dos Ventos Vivantes do que o próprio romance. Veja bem, Heathcliff e Cathy se apaixonam, mas por causa dos seus lugares sociais, da posição do irmão da Cathy e da ambição dela mesma, eles não conseguem ficar juntos. Depois que o pai morre, o irmão, quando assume a casa, trata o Heathcliff como se ele fosse um criado e ela resolve casar com o vizinho rico, alegando que é para poder tirar o Heathcliff da pobreza, o que é a desculpa mais esfarrapada para dar um fora em alguém que eu já ouvi. Então ele sempre foi um pária da sociedade. Então quando a Cathy decide não ficar com ele, é um golpe tão forte que ele desaparece por muitos anos, volta depois podre de rico, e é aqui que começa a ficar bom. Heathcliff e Cathy sempre foram obcecados um pelo outro e pelas memórias de infância do tempo que eles viveram juntos. Mesmo depois de se casarem com outras pessoas, eles estão sempre trocando declarações intensas, como se o amor deles fosse uma coisa transcendental, que supera todas as convenções e até mesmo a própria morte. Por isso que o elemento sobrenatural é tão forte aqui. Esse livro é cheio de frases famosas, de quotes que o pessoal fazia posts no Tumblr, mas um dos mais famosos é "Whatever souls are made of, his and mine are the same". Não é à toa que este é o livro favorito da Bella, do Crepúsculo, que junto com o seu namorado Edward formam o segundo casal mais perturbado e perturbador da literatura. Se é ou não é romance, se eles realmente amavam um ao outro, eu acho que nem vem tanto ao caso, assim como o traiu ou não traiu, porque esse livro é sobre a obsessão. Então depois que ele volta desse período que ele ficou só Deus sabe onde, o Heathcliff não quer mais apenas Catarina, ele quer também vingança, e vingança ele vai ter. Ele sofre muito, isso é importante de se dizer. Ele sofre tudo de ruim que um ser humano pode sofrer, todo tipo de abuso, violência, abandono. Então, a princípio, você ainda consegue justificar as ações dele, passar aquele paninho de leve, você entende, simpatiza com esse personagem. Até que chega um ponto em que ele ultrapassa certos limites, digamos assim. A história é separada em duas gerações. Você tem a primeira, que é a Catherine, o Heathcliff, o irmão dela, o vizinho com que ela casa. E você tem a segunda, que são os filhos dessa geração e os que sobraram de lá. E é nesses filhos, nessa segunda geração, que o Heathcliff faz as suas vinganças mais terríveis e mais cruéis. Até essa metade, a violência da história ainda estava num ponto muito do simbólico, do psicológico. Chega num ponto da segunda metade pra lá que ela acaba ficando uma violência física, material e uma tortura psicológica mesmo. O Heathcliff tem algumas ações que são realmente chocantes, tanto direta e indiretamente para agredir essas pessoas, e eu sinceramente fiquei super aterrorizada e horrorizada em alguns momentos. Tem uma cena... Tem várias cenas. Tem a cena do cachorro de Isabela. Os cachorros sofrem muito nessa história, então se você gosta de cachorro, já fica esse aviso. Mas tem uma cena em particular que foi quando eu perdi todo e qualquer traço de simpatia que eu consegui desenvolver por esse personagem, que é quando a Nelly e a Catinha, que é a filha da Catherine, elas vão pra casa do Heathcliff porque elas querem visitar o filho dele, que ele trata como se fosse um animal, e ele prende todo mundo lá dentro e começa a fazer umas agressões físicas pra Catherine ser obrigada a se casar com o filho dele para que ele consiga fazer uma violência patrimonial também. E é realmente apavorante, você fica mal ouvindo ou lendo as agressões que o Heathcliff comete. O que me levou a pensar, se preparem para um hot take, que o Morro dos Ventos Vivantes não só não é uma história de romance, como ela é uma história de terror. Tá bom, não
é uma história de terror. Esse é um livro que já está sendo estudado e pesquisado há quase 200 anos, e o que se sabe sobre ele é que ele, na verdade, é um livro gótico. Só que o terror é justamente um dos principais elementos do gótico. Ontem eu assisti uma live maravilhosa no canal da Carissa Vieira, que durou quase 12 horas, mas em algum momento ela convidou a Vebs Valadares para falar sobre o gótico na literatura e no cinema. Eu aprendi bastante coisa, mas uma das coisas que eu mais gostei de ter aprendido é quando a Vebs falou que a definição de gótico é difícil de você dar, você não consegue dizer exatamente o que é, mas você consegue identificar uma série de elementos que compõem isso. Então, não adianta só você ter uma estética de roupa preta, de velas e de cemitério, não adianta só você ter sido escrito na Inglaterra do século XIX, não adianta só você fazer críticas sociais. É todo um conjunto que constitui o gótico e o Morro dos Ventos Vivantes apresenta muitas dessas características. Além disso tudo, de elementos sobrenaturais, uma das coisas que mais importa para o gótico é justamente o ambiente, os espaços. Esse daqui é talvez um dos casos mais emblemáticos de casa que também constitui um personagem na história. Ela fica no topo de uma colina, isolada de qualquer tipo de sociedade, descrita como um lugar frio, sem vida, de pedra, que abriga todos esses fantasmas e os traumas que levaram esses personagens a cometerem essas violências. E é difícil para um leitor contemporâneo, principalmente a gente aqui no Brasil que está acostumado com outros tipos de natureza, imaginar como é que seria esse lugar que é ao mesmo tempo úmido e desértico, desolado. Mas eu acho que o filme de 2011, novamente, fez um ótimo trabalho em mostrar como é que essa névoa cobre esse lugar e principalmente também contrastar com a Granja, que é essa outra casa que representa o oposto disso tudo, que é a casa que o Mr. Lockwood lá do início está tentando alugar. A Vebs menciona também a questão do gótico feminino, que tem muito mais a ver com o terror doméstico do que com o sobrenatural, com o monstruoso propriamente dito, no qual o medo era de você se casar com um homem abusivo, por exemplo. E ela traz também uma coisa que eu achei super interessante, que é a definição da Anne Radcliffe, que também é uma autora do século XIX, sobre a diferença entre terror e horror. Eu não sabia muita coisa sobre essa diferença, nem sobre o gênero em geral, porque eu sou muito cagona, eu fujo de qualquer coisa que tenha medo envolvido. Mas tem um outro vídeo também muito interessante da May Mortari, do Chá de Prosa, falando sobre a diferença entre terror, horror, suspense e thriller, que para essa época de quase fim de ano, Halloween, eu acho muito bacana. E para esse livro é importante de a gente entender também como que o terror é aplicado. Foi por causa da May, na verdade, que eu comecei a ler esse livro, porque eu tô participando junto com ela de um projeto de leitura de clássicos em 6 meses. E eu devo dizer que ler esse livro junto com o pessoal no grupo do Telegram, mandando spoilers e fazendo comentários à medida que a gente ia lendo, foi uma das coisas mais legais dessa leitura. Deu pra matar um pouquinho a saudade do Ler Mulheres, na época em que todo mês eu me reunia com um monte de gente pra debater um livro, que foi onde também eu aprendi que sempre que a gente lê junto, a nossa leitura é muito mais completa e recheada. Por exemplo, durante a live que a gente falou sobre o Morro dos Ventos Vivantes, alguém comentou que Heathcliff também tem a ver com o morro, com o ambiente que tá ali, porque traduzindo literalmente significa mais ou menos o penhasco da charneca, que é esse tipo de natureza que tinha ali ao redor. O nome da granja também, que é Thrushcrow, algo assim, não vou lembrar agora. Fala sobre um pássaro que representa a liberdade e a luz e a claridade do dia em contraste com o Morro dos Ventos Vivantes. E a minha conclusão sobre o Morro dos Ventos Vivantes foi: odiei, 5 estrelas. Todos os personagens desse livro são absolutamente detestáveis, uma família tóxica, uma obsessão violenta disfarçada de amor. Amei. Eu acho que eu não falei nada de novo aqui, mas eu fiquei muito feliz de ter conversado com o pessoal do grupo e de ter conversado com vocês agora. Vou ficar ainda mais feliz se a gente continuar conversando aqui nos comentários. Seja você que já leu e odiou e achou o livro muito arrastado, seja você que também é obcecado por esse amor, seja você que gostou, mas ficou perturbado com tudo aquilo que você leu. Porque é exatamente isso que faz um clássico. Já faz quase 200 anos que estão se falando sobre este livro, a gente está aqui hoje e por mais 200 anos a gente vai continuar falando sobre ele. Imediatamente depois que eu terminei o audiobook do Morro dos Ventos Vivantes, eu já comecei o Jane Eyre, que na verdade é o livro da mais velha das irmãs Brontë, e eu estou, plot twist, gostando muito mais do que o Morro, então já fica aí um alerta de vem aí. E já ouvi o comecinho e já salvei o Agnes Grey, que é da irmã mais nova, a Anne Brontë. E aí eu já tô planejando aqui pra este canal um vídeo comparando os três, que vai ser a rinha de Brontë. Eu me divirto. Como se eu não tivesse mais nada pra fazer, porque aparentemente eu perdi o controle da minha vida e entreguei nas mãos dos irmãos Brontë. É coca.